paciência, né? Paciência, vamos lá. Então, que Então, ótimo. então agradeço a todo esse pessoal que está aí conosco hoje. Enviem a live aí para os seus amigos, para quem precisa estar também acompanhando aí um pouquinho sobre comércio exterior, trocar essas informações conosco. Eu trago aqui hoje a Jéssica. Muito obrigado, Jéssica, por ter aceitado esse bate-papo conosco do Agro Responde. Obrigado, Jéssica. Muito obrigada pelo convite. Eu fiquei lisonjeada. É uma honra poder falar um pouco para vocês do comércio exterior. E em live é incrível, porque o Diego me convidou e eu fiquei assim, nossa, estou muito feliz de poder apresentar um pouco para vocês do que eu sei, da minha atuação. Então, fico muito feliz com isso. Muito obrigada, Diego. Capaz, é um grande prazer a gente poder contar contigo que está atuando nessa área, né, Jéssica, para trazer um pouquinho dessa experiência de um lado e de uma perspectiva um pouquinho diferente do que a maioria do pessoal que vive o agronegócio, os agrônomos, os técnicos, os produtores, do que esse pessoal está vendo, né? Então, às vezes é um panorama um pouco diferente para a gente trazer para essa moçada, mas ao mesmo tempo que também provavelmente vai estar agregando para o pessoal aí do lado do direito, o pessoal que trabalha com os contratos, com tudo, com todas essas áreas, e para os apreciadores do agro, né? Que eu acho que todo mundo acaba tendo uma ligação muito forte com essa área, né? Eu sou muito apaixonado pelo nosso campo. Ai, não, é incrível essa questão de você poder agregar o campo e também poder comercializar não só internamente, mas também em a parte internacional, né? Então isso é muito bom. E trabalhar nessa questão do agronegócio é sensacional. Nós que trabalhamos na área, principalmente, e outros também, nossos colegas que estão aqui na live, então, sabem como que é incrível atuar nessa área. E também é uma área que é inegável que ela está segurando a economia no momento atual. Infelizmente, nós estamos passando por uma época e uma situação não tão agradável, mas o nosso agronegócio está conseguindo segurar e nos ajudar a contar isso na nossa economia. E os números são abundantes e também nós vemos recordes de safras, recordes também no comércio exterior e também em outras coisas. Então, a gente vê a questão da produção, da área plantada, temos também produtividade, a renda. Então, é muito interessante que a gente vê que não é só uma coisa específica no agro, mas é o todo que está tendo vários recordes. Então, é muito bom poder falar disso e trazer os pontos do comércio exterior, porque muitas pessoas acreditam que só são as empresas que exportam. Mas não, Uhum. os produtores rurais podem exportar, uma pessoa física pode exportar. Então, assim, é muito interessante poder abordar e explicar um pouco mais sobre tudo isso para vocês. Então, primeiramente, trazer uma introdução, claro, né, dessa questão do agro no comércio exterior. É muito interessante trazer que dentro do contexto agrícola e também internacional, nós vemos os acordos internacionais de comércio, dentre outros. E é muito bom debater, porque temos várias notícias e também várias coisas que englobam falando sobre barreiras comerciais. Então, nós vemos as questões das controvérsias no comércio internacional, que também estão ligadas principalmente aos bens agrícolas. Então, trazer assuntos é muito interessante abordar. O Brasil em si, ele tem participado de várias negociações, e principalmente no âmbito das Américas, Mercosul, e também, principalmente com a China, né, que é o nosso principal comprador e parceiro na parte do agro. E também, incrível, o comércio árabe, o mercado árabe também está bem abrangente quanto a isso. Principalmente uma das minhas atuações, que hoje estou mais específica, mas é muito interessante essa parte também. E trazer que, atualmente, nós temos negociações também de acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que é muito interessante para nós. E além da questão de abordar que nós temos esse abastecimento interno e esses valores recordes que vão contribuir fortemente para a geração
de mais comércios, de acordos comerciais, de tratados, etc., que é muito interessante para nós, como empresários, como produtores rurais e como também profissionais que vão atuar e ajudar um empresário, um produtor rural. Então, isso é muito interessante abordar esses pontos. E uma coisa que eu vejo muito é alguns dados, e é muito interessante isso, do espaço do agro brasileiro. Muito bacana, né, Jéssica? Justamente quando a gente fala da relação do nosso agronegócio com as exportações, isso acaba sendo algo invariável de nós abordarmos. Então, hoje o nosso foco principal é justamente esse, devido à importância que o nosso agronegócio tem, desde do produtor que sai lá de trás trabalhando, fazendo, juntando todos os insumos para produzir, até o último, o pessoal que recebe lá na ponta, os países que acabam recebendo e consumindo, né, os nossos produtos. São muitas curiosidades em meio a toda essa cadeia de transição do produto, né, que acabam chamando a nossa atenção. E a parte de comércio, de fato, foi sempre uma coisa que também gostei bastante de abordar, mas claro, de maneira superficial ainda na graduação, que a gente acaba não aprofundando muito, mas que de fato acabam nos abrindo os olhos, assim, né, para o mundo de opções que a gente tem, né? Não, e é sensacional porque até é interessante abordar que, além de advogada, eu sou graduada em Relações Internacionais e o profissional de Relações Internacionais, ele auxilia nessa parte dos empresários, produtores rurais, quando eles querem exportar, importar. Nós fazemos projetos de importação, exportação e também de cooperação, quando é uma coisa mais abrangente que envolve países. Então, é muito interessante isso. Às vezes, a gente olha e pensa, não, mas quem que eu vou buscar para quando eu querer fazer um comércio, fazer um projeto, se eu quero exportar? Tem vários caminhos e várias formas de exportar. Então, isso é muito interessante. E trazer essa parte do escopo do agro é sensacional. Ainda mais que no mercado internacional, ele ocupa um espaço que é importantíssimo. Então, ele apresenta mais da metade das exportações brasileiras. Então, assim, segundo o boletim da Balança do Agronegócio, que é feito pela Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, foi informado da questão dos recordes que tem, né? A gente até buscou mais dados sobre isso, né, Diego? Dos dados. Com E, assim, certeza. somaram 10 bilhões em julho desse ano. E se você for ver, representa um crescimento de 11,7% em relação às exportações do ano passado. Então, você vai analisar que o valor é 51,2% do total do Brasil no mês de julho. Então, assim, é muito interessante, porque a gente olha esses dados, às vezes a gente acha que é uma coisa que a gente não tem muito, não é físico, né? Mas quando você olha para esses dados e coloca no campo, quando você vê como que é realizado, é outro nível, é muito bom isso. Porém, nós temos dados não tão legais quanto as importações. As importações em si diminuíram em torno de 16%. Então, assim, teve essa diminuição, mas ela não é tão sentida, porque, principalmente na situação atual que nós estamos passando, então, importar para nós não é interessante no momento, então teve essa diminuição. Mas, a partir do momento que estiver melhorando a situação atual, creio que esse número não vai permanecer dessa forma, porque, apesar de ter diminuído, as importações também têm um valor muito grande, mas, infelizmente, atualmente não. E é muito interessante também abordar os valores de alta na exportação do agro, referente principalmente à soja, o açúcar, a celulose, algodão, a carne suína e carne bovina. Por quê? Porque são os principais commodities, produtos que nós temos que tiveram alta no agro
nessa época. Então, assim, é muito interessante. Tiveram desde de 20% de aumento até 92,3% de aumento. Então, é muito interessante, porque às vezes a gente não dá muito valor nos números, né? Mas é muito interessante trazer esses números. Até chamar a atenção, né, Jéssica, do açúcar, né, que foi 92,3% em relação ao ano passado. Aí o pessoal já vai ficar, nossa, quase 100% de aumento, é muita coisa. E isso está muito ligado justamente ao nosso momento atual, a questão que aconteceu da pandemia, o que inviabilizou, de certo modo, a produção do etanol, o lucro com o etanol, o que inverteu muitas usinas para a produção de açúcar, aumentando a oferta de açúcar dentro do mercado interno, mas principalmente favorecendo esse comércio externo, justamente também pelo fator do câmbio. Então, foi um mercado aí que rodou muito mais, que vendeu muito mais devido a essas questões. Então, são fatos bastante interessantes para o pessoal que às vezes não está envolvido muito com todas essas situações, e isso chama atenção. E a soja também, né? Tipo, um pico aí de 40%, né? 40% de aumento em relação ao mesmo mês do ano passado, né? É Isso é muito, é bastante muito. considerável. Bastante Realmente é uma considerável. grande diferença, assim. É um crescimento que são recordes mesmo. São sensacionais. E essa questão dessa forte expansão do comércio internacional referente ao agro é muito bom, porque também não só devido a essa questão atual, mas também a globalização que nós já temos há um Uhum. bom tempo, né, que está acontecendo, intensificou os fluxos de mão de obra, bens e serviços e também os capitais. E com isso, nós tivemos aquela questão de não ter problemas em fronteiras, né? Não ter essas barreiras comerciais devido a essa globalização. Você conseguiu integrar, fazer negociações com outros países, ou uma empresa conseguiu fazer um comércio com outro país, algo do gênero. Então, é muito interessante. E tem dados também do Banco Mundial que, ao longo de 50 anos, as exportações no mundo cresceram uma taxa média de 5,1%, ao passo que também o BIP mundial ele expandiu em quase uns 4% ao ano. Então, é muito interessante, porque por mais que pareça pequeno o valor, a porcentagem, né, 5%, 4%, mas sendo um âmbito mundial, isso é muita coisa. Então, é muito interessante trazer que essa expansão do comércio internacional e também trazer que muitos produtores rurais vislumbraram que o comércio internacional é interessante. Então, não é aquela questão de só o empresário que vai comercializar, como que eu posso comercializar e eu não tenho como fazer isso, porque fica com aquela coisa que às vezes, eu não tenho uma pessoa para me auxiliar. Então, nós estamos aqui para poder auxiliar, né? Isso é muito bom. E também temos alguns fatores que são responsáveis por reduzir os obstáculos e aumentar esses fluxos, os vínculos comerciais produtivos entre as nações. Alguns eu até já expliquei, já falei anteriormente, mas, por exemplo, as melhorias na infraestrutura, a redução do custo de transporte, que são as chamadas barreiras naturais do comércio, e também aquela questão de a melhoria na telecomunicação, essa redução das barreiras e de restrições comerciais, tanto tarifárias e também não tarifárias também, porque com isso implica no menor custo de transação. E o que seria esse custo de transação? São custos de informação, são custos de fazer valer os contratos, os custos legais, regulatórios, os custos alfandegários e também administrativos, dentre outros, porque todos esses custos de transação acabam sendo menores nessa questão dessa redução dessas barreiras. E também, outra coisa seria o grau de internacionalização da empresa, da produção mundial, e com isso também não só a empresa, porque tem também a questão de vou internacionalizar, eu quero exportar. Eu posso pessoa física? Pode. Eu posso produtor rural? Posso PJ. Eu posso também empresa?
posso também. Então, essa questão engloba tudo. Então, é muito interessante poder explicar para o seu cliente e abordar que é possível exportar, é possível fazer exportação para países como China, países árabes, países judaicos. Então, é muito interessante isso. E temos outros dados também, referente, principalmente nessa época atual, que são muito interessantes de abordar, né? Que nem todos os setores, principalmente o nosso, não sofreram, porque nós mesmo temos vários recordes e acaba que teve recorde histórico em maio, né? E nós estamos cada dia, cada mês, tendo mais recordes. Então, isso é muito bom para a gente abordar. Se você me permite, Jéssica, até aqui o nosso amigo Albenir está se pronunciando, tem vários colegas aí entrando e participando da nossa live, agradeço a presença de cada um. E o Albenir comenta um aspecto bastante interessante aí, que o nosso produtor e as empresas, de maneira geral, assim, não sabem explorar a exportação. E também a questão de que isso hoje está muito, muito na mão das trades, né? E de algumas poucas empresas. E quando a gente olha para o nosso lado produtivo, né? Como eu, Diego, como engenheiro agrônomo, olhando para a questão produtiva, a gente pode dizer que sim, os produtores sabem produzir, têm a vocação em produzir, mas não, tem um olhar muito pequeno para a questão da comercialização. Tanto que muitos não aproveitam os melhores momentos de comercialização, tanto de compra como de venda. É um grande gap que a gente tem nesse meio da nossa agricultura, o que acaba muitas vezes reduzindo o potencial de ganho do próprio produtor por ele não aproveitar oportunidades, por exemplo, até como o comércio exterior, né? Fazer um negócio, organizar esse negócio vislumbrando esse ponto de vista é uma coisa bastante interessante, né? Então, são alguns detalhes que chamam a nossa atenção, né, Jéssica? Sim, chama atenção porque realmente, igual o Dr. Cherubini falou, a maioria dos produtores rurais, eles acreditam que realmente é só colocar a commodity, soja, né? E também levar para o porto. Não é bem assim. Você tem que analisar o mercado, você tem que analisar qual que é seu produto. É soja? Então, qual que é o mercado favorável para você fazer um comércio internacional? E como que seria? Se você é pessoa física, quem que eu busco para me auxiliar nessa exportação? Normalmente, as pessoas buscam de maneira indireta, que é por meio das tradings. Porém, existe a maneira direta, que se o produtor rural, o empresário, eles tiverem um profissional que possa fazer esse projeto de exportação, esse projeto de importação também, ele pode auxiliar e poder fazer de maneira direta. Empresa, empresa, produtor rural, empresa. Então, se tem como sim fazer de maneira direta e indireta. E acaba que tem um empecilho nesse caso, quando tem envolve esse comércio entre tradings, né? Que envolve, você pede uma trading para te auxiliar no comércio. Acaba que é muito burocrático e acaba tendo alguns problemas também no comércio internacional, dependendo para onde você vai ser o seu mercado, onde você quer exportar. E principalmente essa questão de esses últimos dias, analisando dados, vislumbrei também, junto com você, né, Diego? Nós vislumbramos que esse problema tem muito também as tradings junto com a União Europeia. E também tem alguns pontos que a União Europeia vislumbra para poder fazer um acordo, para poder fazer um comércio exterior. Então, no momento que você olha, eles focam no meio ambiente, sustentabilidade, questão sanitária. Então, tem que analisar isso, que são dos pontos principais que eles vislumbram. Mas, realmente, igual também, até o Renan estava falando, realmente a maioria dos produtores, eles deixam na parte das cooperativas para fazer essa maneira indireta mesmo, porque acaba sendo mais viável e não que seja mais fácil, mas fica menos burocrático para eles, porque é muito mais fácil para eles deixarem com uma empresa, uma trading, ou deixarem com a cooperativa para ela alinhar com uma trading, do que eles mesmos buscarem um profissional específico e também
essa questão de comercializar é bem complicadinha, tem uns detalhes que você tem que analisar. Então, acaba que você tendo uma empresa de maneira indireta, tratando para você do comércio, é mais interessante, mais viável. E também acaba sendo mais confiável, porque nós sabemos também que é difícil também de um profissional chegar num produtor rural sem ao menos eles conhecerem, chegar numa cooperativa sem ao menos também ter esse conhecimento. Então, acaba que a maneira indireta no comércio internacional, principalmente quando engloba o produtor rural, é o mais interessante e é o que mais atua nessa questão das tradings. Porém, também é interessante vislumbrar que atualmente, nessa questão da globalização, estão surgindo startups. Então, elas também estão trazendo tecnologias e maneiras inovadoras de comercializar. Não é igual uma trading, não é essa questão burocrática, porém, ela pode trazer um ponto mais favorável, uma questão mais fácil de conseguir concretizar um comércio. Então, isso é muito bom, porque com as inovações, a globalização e também com a nossa situação atual, acabou gerando aquela meio que uma situação de eu tenho que melhorar, eu tenho que buscar um comércio melhor. E como que eu vou fazer isso? Porque eu preciso de dinheiro, eu preciso render, eu preciso circular, porque eu preciso de ter renda. Então, isso é muito interessante. De fato, Jéssica. E aqui, até tem alguns amigos aqui que são da área da produção, né? Trabalham com arroz, trabalham com várias outras culturas. E a gente trazendo um pouco de novo para esse lado, né, Jéssica? A gente vê que a nossa produção cresce, ao mesmo tempo que as nossas perspectivas de áreas também são de crescimento. E quando nós olhamos para a exportação também. E, claro, tem alguns pontos onde que a previsão é de redução das importações, o que é, de fato, algo até favorável para os nossos agricultores, principalmente o pessoal que trabalha com arroz aí, que eu tenho alguns colegas que estão na live, e as perspectivas aí, analisando uma avaliação das perspectivas elaboradas pelos órgãos aí governamentais, eles trazem alguns aspectos bastante interessantes no tocante às projeções, que é em geral, de grandes crescimentos ao longo desses próximos 10 anos, né? E nessa linha de pensamento, justamente a redução da exportação de alguns grãos, por exemplo, como o arroz, o que acabam favorecendo muito, assim, muito o mercado interno, justamente por também se vislumbrar um aspecto que teve sendo aprovado agora pelo presidente nesses últimos dias, a questão da cabotagem, o que favorece o nosso comércio interno dentro do nosso país, né? Usando somente dos portos, né, das áreas portuárias para a gente fazer o transporte desses produtos dentro do nosso próprio país. Por exemplo, saindo um arroz aqui do Rio Grande do Sul indo lá para o norte e assim por diante, né? Então, coisas que já acontecem hoje, mas às vezes acontecem de maneira pelas rodovias, e o que acaba encarecendo ou às vezes até inviabilizando algum tipo de operação. O que são informações que acabam sendo interessantes aí para o pessoal que está na linha de frente, porque, por vezes, quando você olha por uma perspectiva de longo prazo, até é desanimador, né? Porque com a abertura das fronteiras, tu acaba olhando, pô, mas o pessoal aqui do Uruguai produz um arroz mais barato, ou o pessoal da Argentina tem uma produção de arroz mais barato, acabam nem tendo consumo lá, então sobra, eles vão vender barato, e, enfim, o produtor aqui do Rio Grande do Sul é que sofre com isso. Então, eu acho que nessa linha, né, nessa linha de pensamento, justamente esse pessoal que acaba produzindo pode enxergar um novo horizonte, né, de negócios, um novo horizonte de possibilidades. E quando a gente fala na área de carnes, né, até a gente conversava um pouco com o Celistre na última live de carne, principalmente da questão de sanitária, né, de cuidados dos animais, desses pormenores que são muito importantes quando a gente fala na relação com os nossos amigos lá que recebem a nossa carne, que são nossos parceiros-chave. Os aumentos são muito expressivos, pessoal. Tipo, aumentos de 30% nas exportações em 10 anos. Então, é de fato um número muito considerável, um volume de exportação bastante grande. E, claro, a gente tem alguns entraves que vão tendo que ser trabalhados e resolvidos no meio do caminho. Até aqui o nosso amigo Renan Vidal comenta os entraves da logística, né? Então, são alguns detalhes, tipo,
café, leite, um horizonte muito grande de produtos tem crescimento, né, para o nosso país, ou seja, provavelmente quando a gente olha para o nosso comércio, para a rentabilidade, para vários aspectos produtivos, PIB e tudo mais, a gente pode já esperar um crescimento, né, Jéssica? E realmente, essa questão que o Renan pontuou, a logística realmente é um entrave no Brasil. E também, até o Querubini também está falando da questão das pequenas propriedades, realmente elas exportavam. Mas, realmente, quando você é uma pequena propriedade, acaba que você tem que ver o que é mais interessante para você. E essa situação toda acaba que as pessoas e essas empresas, essa questão de propriedade, preferem não exportar. Mas a logística em si é muito complicada, porque o comércio acaba tendo esses entraves, tem a burocracia. Então, essa logística é um entrave mesmo no Brasil, porque tem vários pontos que você tem que olhar para você conseguir ter esse comércio. Então, é muito interessante abordar também esses pontos, porque cada ponto tem algumas coisas mais específicas, dependendo se é mercado interno ou se é internacional. E vai depender também de que mercado que o exportador pretende. Mas é bastante interessante trazer também que essa parte da logística também tem uns entraves, principalmente quando você busca certificações. Então, nós temos várias certificações no mundo e também, especificamente, aqui eu atuo, mas realmente é a Halal, que engloba o mercado árabe. Porém, nós temos outras também que são tão interessantes como a kosher, que é judaica. E também nós temos também a Fair Trade, que é para ter um valor interessante no mercado. E outras certificações também, que são várias. Mas, especificamente, eu mexo mais nessa questão do halal, e que é muito interessante trazer esse mercado, porque às vezes a gente olha muito o mercado chinês, porque realmente é o nosso principal parceiro, mas também nós temos outros parceiros que são tão interessantes como também, principalmente também em questão do Mercosul, também temos alguns parceiros, Chile, por exemplo, é um. E também nós temos outros mercados importantes, que igual nós pontuamos, a China, União Europeia, eles sempre mantiveram essa parte também da exportação e importações. Então, acaba que é interessante também pontuar que durante janeiro a março de 2020, o Brasil ele registrou um valor muito bom e alto de exportações, em torno de 21 bilhões em produtos do agronegócio, dentre que principalmente na questão da China, que foi 34%, a União Europeia 17%, os Estados Unidos 7%. Então, são indicadores que são semelhantes a 2019, mas que nós percebemos que teve um crescimento muito interessante nisso. Então, é bem interessante a gente olhar esses dados e trazer para a gente também aqui na live, o pessoal abordar e entender um pouco mais sobre isso. Com certeza, Jéssica. Até falando, o pessoal comentou aqui em cima sobre padrões fitossanitários, né? Então, eu acho que isso é uma das maiores exigências sobre a produção brasileira e muitas vezes, na verdade, sobre tanto as importações como as exportações, né? Então, quando a gente recebe algum produto, também tem esse cuidado da questão fitossanitária e ele é mais do que importante. Porque, por exemplo, na questão da soja, por exemplo, a China mesmo tem alguns padrões aí que tiveram se alterando nos últimos tempos e, claro, eles hoje são o nosso mercado principal, mas que, por vezes, tem alguns entraves aí que podem acontecer no mercado justamente por pequenos pontos dentro dessas temáticas, né? Que comprometem o mercado como um todo, comprometem preços, comprometem prêmios lá para o pessoal que faz essas exportações. Então, até se tu puder falar um pouquinho mais aí, Jéssica, nós tínhamos aqui comentado e agora o nosso amigo Benir coloca sobre as questões do Mercosul e FTA e tudo mais. Não, então, nessa questão do Mercosul, realmente nós temos vários
assim, nós temos esse comércio bem interessante no Mercosul com alguns países, principalmente, igual eu apontei, essa questão de Chile, Colômbia, Equador, México, Peru, que são localizados nas Américas. E também essa questão do Mercosul vislumbra que nós tivemos vários parceiros, a Argentina, por exemplo, também, e que a gente vê que tem essa exportação que aumentou, um tanto bom. Vou falar também da OCDE. E acaba que essas negociações aumentaram, e tanto em questão de commodities, mas também em questões de outras coisas do agro, né? De outros produtos do agro. Então, é muito bom que a gente aborde isso, porque nós temos um abastecimento interno muito interessante no Brasil. E com esses valores também nas exportações, contribui para essa geração de divisas que nós temos, e essa economia nossa nacional, ela continua dependente do aumento das exportações do agro, mas também tem conquistas também nos novos mercados internacionais, que, por exemplo, essa questão do Mercosul com o FTA. Então, é bem interessante, que é uma coisa que realmente, graças a Deus, também nós temos isso, essa questão desse acordo. E bem também interessante pontuar essa questão do Brasil e da OCDE, que envolve o acordo que estamos conversando muito sobre isso, da questão do Mercosul e União Europeia, se é interessante, quais pontos que é interessante, por que é interessante para o Brasil ter essa questão. Então, por quê? Porque o agronegócio ele é um dos principais beneficiados nesse acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Logo, vai ter uma redução e, posteriormente, vai ter uma retirada das tarifas essenciais na pauta de vendas externas. O que seria? Alguns produtos, suco de laranja, por exemplo, frutas, café, peixes, dentre outros também. Então, a gente vê que vai ter um acesso preferencial para as carnes bovinas, suínas, aves, açúcar, por exemplo, mel também, dentre outros produtos. E esse acordo Mercosul e União Europeia vai auxiliar também o Brasil a poder, provavelmente, integrar a OCDE. O que seria? Essa é uma organização para cooperação e desenvolvimento econômico. Então, se dando tudo certo com esse acordo, nós vamos provavelmente ter uma grande chance de entrar na OCDE, e isso é muito bom para o Brasil. E também com isso também não é só para o Brasil, mas também para quem está no Mercosul, porque tendo um parceiro como nós, do Brasil, isso é bem interessante se tiver integrado na OCDE, que é uma organização que ela visa essa questão da cooperação e desenvolver economicamente os países integrantes, que normalmente eles já estão há muito tempo no mercado, mas seria interessante também o Brasil adentrar e participar dessa OCDE, que é uma organização muito boa. E com isso, nós vemos que mais de 90% das exportações do Mercosul, se esse acordo der certo, porque está muito em voga no momento, elas vão ter essas tarifas zeradas, porém, elas serão gradativamente zeradas. Não entrou o acordo em vigor hoje, amanhã já está zerado. Não. Vai girar em torno de até 10 anos para diminuir essa questão tarifária. Então, é interessante pontuar que é de forma gradativa. Então, essas empresas elas vão ser beneficiadas, não só empresas também brasileiras, mas o produtor rural, quem quiser exportar também vai ter esse benefício nessa eliminação de tarifas na exportação, que vai ser de 100% para os produtos industrializados, né, industriais. Então, você vai ver que vai equalizar as condições de concorrência. Vai ter uma competitividade dos nossos produtos, porque nós vamos equalizar com parceiros que também possuem acordos de livre comércio com a União Europeia. Então, isso é muito interessante para o Brasil. Isso vai ser muito vantajoso
para o Brasil e também para quem integra o Mercosul, não só para o Brasil, mas para o Brasil especificamente nessa parte, porque ele tendo esse acordo concluído, temos a possibilidade da entrada na OCDE. Então, para nós, é perfeito essa situação. E mais uma coisa para pontuar quanto ao acordo, que além da competitividade que nós vamos ter na economia, vai garantir também o acesso a insumos de elevado teor tecnológico e também com preços mais baixos. Então, além das reduções de barreiras tarifárias, nós não vamos ter também aquela questão de reduções de barreiras não tarifárias. Então, vai ter uma maior segurança jurídica, que também é uma das coisas que muitos acordos internacionais, um projeto de exportação, quando você visa exportar, buscam a segurança jurídica. Então, isso vai ser interessante, porque vai ter essa redução e vai ter essa maior segurança jurídica e vai ter uma transparência de regras. Então, você vai facilitar que o Brasil se integre nas cadeias de valor, nas cadeias globais de valor. E com isso vai ter uma geração de mais investimentos e também empregos e renda, que é muito interessante no país que nós precisamos de pessoas empregadas, que tem muito desemprego. Então, isso vai gerar mais emprego também e vai ter essa renda que vai ser muito interessante trazer isso. Que legal. Que bacana, Jéssica. Até nós falando um pouco sobre isso e agora trazendo as questões da União Europeia, que em alguns casos forçaram algumas exigências por parte dos produtores, vieram a forçar, né? Então, até para citar alguns detalhes que trazem essa segurança, e já foi muito citado dentro do nosso país aqui, o quanto o Brasil é responsável com a sua produção, o quanto o Brasil se preocupa com os detalhes ambientais, que são muitas vezes tocados pelos países europeus, principalmente, né? E quando a gente traz aquelas estatísticas que o IBGE teve abordando, 7,5% de toda a nossa área é usada pelo agronegócio, ou seja, é cultivada. Somente 7,5%. Então, é um valor muito ínfimo ainda perto do que outros países têm. Então, o nosso país acaba sendo bastante sustentável quando a gente olha para esse número. E quando a gente junta pastagens e lavouras, 26,2% somente do território utilizado. Então, a gente olhando para as expansões para 10 anos, que elas são muito menores em relação ao quanto de produção nós vamos aumentar, né? Quando a gente fala, por exemplo, de uma produção, ela vai aumentar em 32% de algodão. E quando tu vai trazer para a questão de aumento de área, esse aumento de área está em 5%, 6%. Então, a gente nota que aí o emprego da tecnologia vem muito a auxiliar o produtor rural e auxiliar o nosso país, né? De um modo ou de outro. Então, a gente já vê esse aumento cada vez maior, esses recordes sendo batidos, né? Na produtividade tanto de soja como de outros cultivos. E isso muito tem relação com as tecnologias, né, Jéssica? Não, e tem várias. Até eu estava pontuando na live que eu fiz a Ser Animal junto com a doutora Adriana, que nós buscamos sobre inovações no agro. Então, foi muito interessante porque nós trouxemos a ideia do que seria e como que é essa questão no agronegócio. Porque está tendo muita inovação. Nós até estávamos vendo a utilização de drones, então, questão de irrigações. Então, tudo, a inovação, as tecnologias novas estão adentrando no mercado. Então, buscar também as startups, tem algumas startups que desenvolvem novas tecnologias, que com isso você consegue melhorar sua produtividade. E aí também, às vezes, grande maioria das vezes, você também vai e já enfatiza no comércio internacional ou também interno. Mas é muito bom que essa questão da tecnologia. E aí que vem a questão, né, Jéssica, principalmente na cadeia de soja, o que acabou acontecendo e por que eu até trouxe um pouco dessa questão ambiental, quando a gente olha para o comércio exterior e para a União Europeia, que é justamente algumas pequenas imposições que vieram de lá para alguns contratos. E isso gerou um certo alvoroço entre os produtores. A própria AproSoja se pronunciou e comentando que iam se organizar para começar a fazer, de fato, essa comercialização, até às vezes passando pela trade e tocando direto no mercado, porque se isso vem de algum modo
por meio da trading que a gente busca os mercados onde não se tem esse tipo de exigência, né? Então, até foi um fato aí ocorrido e que eu acompanhei uma live do pessoal da ProSoja falando mais sobre esses temas, que Sim. foi essa imposição da questão ambiental para que tinha que ter uma porcentagem X de área preservada, não podia ter a derrubada de árvores nas áreas desses produtores nos últimos 5 anos, era algo assim. Então, quando a gente olha lá para a região do Mato Grosso, para essas regiões que estão em expansão, é algo que tu pensa que não está É fazendo muito complicado. sentido, né? Por isso que às vezes é interessante, igual você pontuou mesmo, porque às vezes essa exportação direta é mais interessante para esses produtores. Porque ao invés deles passarem de maneira indireta por uma trading ou uma empresa exportadora, importadora. Então é interessante isso, porque é ter essa integração, às vezes, de ter aquele contato com o exportador, aquele contato com o importador. Então, isso é bom você ter essa questão. E não ter essa. Acaba que não precisar de trading, porque acaba sendo um pouco mais burocrático. A logística pode ter ser um pouco mais complicada, mas é interessante isso também. E também outras coisas que pontuam muito nos contratos, além da questão do meio ambiente, eles pontuam muito a questão sanitária, que eles visam bastante, igual o Dr. Cherubini falou da questão fitossanitária, que eles pontuam bastante, porque para eles isso é questão de segurança também. E principalmente em voga atualmente, essa questão atual que nós estamos sofrendo, acaba que o sanitarismo, a sustentabilidade, o meio ambiente são pontos-chave para você fazer um comércio, um acordo internacional. Então, é interessante você trazer isso e falar para o produtor e explicar que, às vezes, de maneira direta, é mais interessante para ele exportar, porque ele não vai envolver uma trading, não vai ter uma burocracia, ele já pode conversar diretamente com um importador ou exportador, dependendo da situação. Então, isso é interessante. E se ele quiser envolver uma trading ou uma comercial, exportadora ou importadora, pode trazer. Normalmente é o que mais acontece, mas acaba que a gente vislumbra vários problemas, né? Nós estávamos conversando nessa semana e nós pontuamos muito isso, que acaba tendo vários problemas na logística, burocráticos, por causa desses pontos, que no acordo vislumbra que não, o meio ambiente não preservou um APP. Então, é bem isso. Aí que acaba sendo alguns pontos que às vezes o nosso país agora tem que começar a construir e se preocupar, né, Jéssica? Que é essa imagem da parte sanitária, da questão ambiental, para que seja trazido e defendido quando a gente fala num comércio internacional, exterior aí para os outros países que por vezes trabalham com essa exigência para cima de nós. A gente tem aí dentro do nosso país várias ONGs, várias entidades que buscam se preocupar com esses temas, mas que muitas vezes elas não trabalham com uma veracidade, uma veracidade real aí que esteja trazendo uma informação para o mercado internacional favorável, que é o que nós vemos hoje no nosso país, que é essa questão ambiental já abordada por nós, a preocupação sanitária cada vez que nós falamos nesses certificados, né? Eu acho que até pode abordar mais alguma coisa sobre dos pormenores, né? Dentro de como obter essas certificações e o quanto é alto o nível de exigência para se obter esse tipo de certificado e o nível de preocupação. Eu mesmo sou filho de produtores, então eu sei que, por exemplo, para exportação lá de frango, tem uma série de questões que os produtores têm que cumprir para ter a possibilidade de conseguir entregar o seu frango, né? Então, uma série de processos muito rígidos e burocráticos para que isso aconteça. Então, existe sim uma preocupação, existe sim um trabalho muito forte do nosso país em cima disso, e é isso que nós temos que mostrar para o mundo, né, Jéssica? Então, e é verdade. Por isso que existem as certificações. E acaba que essas certificações vão abordar se realmente o alimento é de qualidade, se ele pode ser consumido por quem está fazendo o acordo, pelo mercado,
ou se ele não pode ser exportado porque ele não chegou e não teve todo o âmbito necessário para ter certificação. Então, nós temos algumas certificações. Uma que é bem interessante é a Halal. Ela é uma certificação internacional que ela é cedida a empresas exportadoras de alimento. E por quê? Porque ela vislumbra a questão islâmica, a parte dos países muçulmanos, porque é para você exportar para países muçulmanos. Então, você tem que seguir algumas questões burocráticas também, claro, e trazer o padrão ético para eles, que é baseado nos princípios que eles pontuam na religião, e também ver se realmente todo o âmbito que você fez na sua produção de soja, que é o cultivo, etc., vai de acordo com a certificação. Uma coisa que acontece muito, o halal, ele é bem interessante, principalmente para a questão de frutas. Eu estava numa reunião semana passada, nós vislumbramos sobre questão de frutas para o mercado árabe. E a certificação é bem interessante quando engloba essa questão lá, né, de frutas, porque para ver como que seria a fruta ideal. Então, é bem interessante. Porém, essa certificação, ela não é só para frutas, é para vários alimentos. Então, é igual como que você vai abater um animal, a questão de como que você vai permanecer ele até ter o comércio, como que você vai... Todo o trâmite dessa questão burocrática antes de você comercializar, de você exportar necessariamente. Então, é muito interessante isso, porque tem que ter uma preocupação da segurança dos alimentos. Então, é uma coisa que a gente pontuou também, que tem que buscar a segurança. O que eu noto, né, Jéssica, que dentro, até mesmo dessas certificações, nós temos um grande espaço ainda para se trabalhar, né? Um grande mercado a se atingir, um grande potencial aí por trás dessas certificações. E quando a gente traz a questão de certificações de origem, que é essa valorização da marca do produto, eu tive trabalhando um pouco com isso também na minha graduação. E em outros países isso é muito forte. Na União Europeia como um todo se tem muito, né? Esses produtos como o champanhe, por exemplo, conhecido pelo mundo e chamado às vezes até de uma maneira errônea, né? Mas que assim chamam a atenção da gente para que a gente comece a trabalhar também com esse marketing de valor, com essa imagem de valor do nosso produto, com essa imagem da produção sustentável por trás de um produto com, por exemplo, a carne de gado produzido a pasto nativo aqui no Rio Grande do Sul, que tem um grande valor dentro já do nosso país. Então, que a gente comece a trabalhar essas marcas que a gente pode agregar nos produtos para conseguir novos mercados e agregar um valor a essa produção, que por vezes não é remunerada pela questão ambiental, pela questão sanitária, mas que ela tem uma grande preocupação por trás. Então, eu acho que os grupos que trabalham com esse tipo de produção precisam se organizar, porque são, às vezes, passos que nem são assim tão complexos de se seguir, mas que demandam dessa união, né, Jéssica? Para que, por exemplo, a gente tenha lá uma carne de cordeiro do Pampa, por exemplo, certificada, dentro de alguns padrões, aonde que você chega para o teu mercado e esclarece esses pontos e diz, essa nossa carne é produzida dentro desses padrões, com essa maneira de abate, com essa preocupação. Então, isso começa a agregar um valor para esses países lá de fora, para os consumidores externos, mas muito para o nosso mercado interno também. E com base nisso que, por exemplo, algumas regiões na Europa desenvolveram todo o seu turismo. Então, preocupações essas que muitas vezes o nosso Brasil não tem ainda, que o pessoal está ainda dando passos assim muito lentos, está indo muito devagar, mas que se acelerados um pouco, a gente começa a ganhar um espaço e uma visibilidade muito maior. Porque sim, nós temos clima, nós temos fatores muito particulares nos nossos meios de produção que garantem a qualidade dos nossos produtos, que garantem um diferencial competitivo muito grande com os países lá de fora e que deixam a nossa marca, a marca de brasileiro no nosso produto, né?
Por exemplo, da nossa, até mesmo a nossa soja, tem algumas características que outros países não têm. Então, isso precisa ser trabalhado dentro do nosso país. Esse marketing precisa ser desenvolvido. Precisam ter pessoas trazendo esse tipo de coisa a ser conversado, independente da gente ter conseguido não abordar a grande totalidade de assuntos que tem, né? Quando a gente fala em comércio exterior, com certeza foi um grãozinho de areia, mas que faz com que algumas pessoas que podem estar nos acompanhando, ou que nos acompanharam, que tenham parado para pensar um pouco, né? Se eu organizar aqui a minha região, a gente tem pensado muito no mercado interno, por exemplo, falar em carne, né? Algumas marcas de carne mais pensadas para o nosso mercado, mas e se nós olharmos, virarmos o horizonte para algo maior que é um mercado externo gigantesco, né? Então, nós temos essas oportunidades. Nós precisamos olhar com atenção, desenvolver um marketing bem feito e trabalhar em cima desse foco, né? Que é diferenciar os produtos que são muito grandes. Até, por exemplo, o café, né? Das regiões que estão próximas aí a ti. Que tem uma infinidade de características dentro de cada uma das regiões e que hoje aqui já são muito distintas, né? Eu quero um café da região de São Paulo, eu quero um café da região de Minas, eu quero um de lá próximo a Goiás. Então, isso existe, é possível, a gente só precisa desenvolver. Nós como produtores, nós como técnicos, nós como envolvidos no agronegócio, precisamos se preocupar com isso, né, Jéssica? E até tem uma pergunta, vamos ver se eu consigo colocar aqui, e aí tu já também traz o teu ponto de vista. Olha aí, o nosso amigo Celistre trouxe a questão de quem exporta vende o excesso do que faz bem feito. Como que fica, então, a questão da industrialização, né? Agora a gente já volta completamente o olhar, mas que também nos remete a pensamentos em cima da questão do comércio exterior, né, Jéssica? Que a gente pode estar exportando não só matérias-primas, não só commodities, mas produtos industrializados, né? Que eu comentei um pouquinho dessas questões da carne, né? E é muito interessante porque também acaba que uma das industrializações também que eu trabalho um pouco com essa questão, o suco de laranja também industrializado, também tem essa questão que exporta bastante. Não é tão abordado como um café, carne bovina, suína, e a soja principalmente. Porém, nós exportamos também produtos industrializados. A maioria das nossas exportações realmente são commodities. Porém, também nós temos que colocar na cabeça que podemos exportar essa questão industrializada. Então, assim, muitas vezes, uma pessoa que já tem uma indústria também vislumbra e pergunta, será que eu posso exportar? Claro que pode. Tudo você analisar o seu mercado, ver, qual que é o mercado, qual país é mais interessante para exportar, ou, talvez eu não vou poder exportar agora, porque talvez meu mercado não é interessante, mas o mercado interno é interessante. Então, tudo tem que analisar. Você pode buscar um profissional da área de relações internacionais, ou buscar outro profissional também específico, voltado para o agro. Então, assim, é interessante pontuar isso. Sabe o que eu vejo, Jéssica? Eu vejo um grande desconhecimento das cadeias dentro do nosso país. Se tem estudos das cadeias internas, das relações dentro das cadeias produtivas, de soja, de carne, de tudo. Tem um grande número de estudos que por vezes não são explorados e a gente não olha para a relação que muitas vezes existe com essa ponte externa, que é o nosso mercado internacional. Então, eu notei agora que depois da nossa conversa, eu acho que o ouro que eu posso tirar aqui dessa conversa é o quanto nós precisamos estudar essas relações, o quanto nós precisamos abordar a relação da nossa produção, da nossa especificidade produtiva que nós temos para estar desenvolvendo um mercado internacional muito mais forte, um mercado exterior bem mais forte. Pensado em marcas, pensado no marketing diferenciado, pensado num valor, porque nós temos que começar a pensar não só em vender o produto, que essa seria uma questão fácil, mas vender o valor. Jéssica, temos 2 minutos. Eita! Passou voando. Então, é bem interessante porque, além de outros produtos, principalmente industrializados, nós temos, não é necessariamente do agro, mas temos várias exportações realmente de produtos industrializados. E é interessante também isso, porque às vezes nós focamos muito nos recordes do agronegócio, mas também é interessante pontuar que também temos uma exportação muito de produtos industrializados.
industrializados também. Então, como temos pouco tempo, eu gostaria de agradecer o convite, que é sensacional. Muito obrigada a todos que participaram. E é pouco tempo para abordar tudo sobre comércio exterior, mas eu fico muito feliz pelo convite e todos vocês. Igualmente, um abraço a todos. Agradeço por estarem aqui no Agro Responde. Obrigado, Jéssica, por ter aceitado aqui o nosso convite Obrigada. no Agro Responde. Fico muito, muito feliz mesmo em contar contigo aqui. Foi um bate-papo bem natural, assim, trazendo vários pontos. A gente tinha toda uma coisa muito pensadinha, né, Tudo Jéssica? pensado. Mas, de um modo ou de outro, eu acho que a mensagem ficou. Eu espero que o pessoal tenha aproveitado, né? E a gente busca trazer o nosso melhor aqui, o que a gente tem de melhor, e o Agro Responde é isso. O Agro Responde está trazendo as pessoas que estão em contato com o agro e que tem essa ligação. Muito obrigado de novo, Jéssica. Obrigado a todo mundo que esteve aí conosco. Um grande abraço. Obrigada, E boa gente. noite. Tchau. Com Deus. Tchau, tchau.